A polêmica envolvendo o padre Fábio de Mello continua ganhando força nas redes sociais. Após o vazamento de um vídeo que contradiz a versão do religioso sobre a discussão em uma cafeteria, internautas se mobilizaram em apoio ao ex-gerente do local, demitido após o episódio. Mas o debate foi além do caso em si. Muitos usuários afirmaram que o homem que acompanhava o padre no momento da confusão não seria um assessor, como dito, mas sim um suposto envolvimento amoroso, o que gerou uma enxurrada de comentários e teorias. Ele tem valor social, que é ser muito gato. A situação reacendeu antigas críticas a Fábio de Mello, com internautas dizendo que ele largou a batina há tempos, especialmente após sua aproximação da mídia e aparições frequentes em programas da Globo. Comentários como: "Esse aí virou celebridade, não é mais padre", e "largue a batina". Apesar da controvérsia, o padre ainda não se pronunciou sobre os novos rumores, enquanto o público segue dividido entre críticas, ironias e apoio. Primeiro que a pessoa que apoia o padre Fábio de Mello já morreu por dentro. Já apareceram algumas imagens que contradizem a versão do padre e o que aconteceu foi o seguinte. O padre apareceu acompanhado de um cara muito, mas muito gato numa cafeteria onde os dois gostariam de comprar um doce de leite. O padre Fábio de Mello alegou que o preço estava errado e que o gerente foi mal educado com ele, quando na verdade as filmagens mostraram que o gerente nem chegou a falar com o padre de Mello. E durante essa polêmica toda, o gerente foi mandado embora do serviço. O padre Fábio de Mello gravou um vídeo indignado, falando que ele foi maltratado, que ele exige explicações, só que o negócio foi ficando meio ruim pra ele, a partir do momento que viram que não foi bem isso que aconteceu, e também devido ao cara muito gato que tava acompanhando ele. O pessoal tá desconfiando que o padre não resistiu aos encantos desse cara muito gato, e os dois estavam tendo um relacionamento amoroso, supostamente, e eu acho que não tem nada a ver, gente. O padre mesmo falou que o cara era muito gato e tudo, mas ele era apenas um assessor dele. Eu não sei desde quando o padre precisa de assessor, mas é porque esse aí é diferenciado. Ele é uma espécie de subcelebridade que aparece na Globo direto. Ele de vez em quando faz apresentações onde ele canta músicas populares bostileiras, e a galera que é mais tradicional vem desconfiando que alguma coisa errada não está certa com o comportamento dele. Depois dessa polêmica, teve gente que foi pesquisar pra saber quem que era o cara muito gato que tava com ele. Descobriram que o cara era uma espécie de influencer maromba, onde ele dava super dicas aí pra rapaziada. Um cara bonito, super bem vestido, já dizia Guilherme Batilani. Só que o que tem a ver um cara que dá dicas de musculação se tornar o assessor do padre? Sendo que, teoricamente, o padre nem precisaria de ter assessor. Mas como ele tem uma carreira artística hoje em dia, já não exerce mais a função de padre tradicional há um bom tempo. E o grande público, as pessoas que são fãs do padre Fábio de Mello, geralmente são as véias, que têm desejos libidinosos talvez com o padre, não sei se é isso, mas eu posso garantir que esse é o público dele, porque eu tive o cuidado de ver algumas apresentações aqui do padre cantando pro pessoal, e dá pra perceber claramente que existe um padrão. Jovens senhoras da terceira idade que ficam assanhadas com o carisma do padre Fábio de Mello, enquanto isso o padre tá interessado em outras coisas, tipo causar a demissão de um gerente de uma cafeteria acompanhado de um assessor muito suspeito. Mas eu diria que não há motivos para preocupação, gente. Se o padre falou que é só um assessor, então a gente deve confiar nele. Apesar dessa mentira aí quanto à cafeteria, que ele foi mal atendido pelo gerente, já ficou bem claro que não foi nada disso que aconteceu. O padre até o momento resolveu não se pronunciar, e a única certeza que temos até o momento é que o cara que estava acompanhando o padre tem valor social, que é ser muito gato. Afinal de contas, quantos caras muito gatos tem no Brasil? Sei lá, 0,2% são gatos pra... Ele tem o hábito de viajar com um youtuber muito conhecido, que é o Educoff. Ele já apareceu, inclusive, em vários vídeos, né? Eita, como conhece gente famosa, né? Mas é incrível como também ele anda com as pessoas que possuem uma mesma fama. Não precisa eu dizer aqui a mesma fama. Quem tá na internet já sabe o que é. É tão charmoso. E ele fez uma viagem recentemente. Foi visto ele, o Educoff, o padre, todo mundo. É os marombas cheios de testosterona para espalhar pelo mundo. É tão gostoso. Jesus Cristo de Nazaré. Padre, eu sei que eu não posso dar um conselho pro senhor, mas se eu pudesse, escolha bem as suas companhias.
pela boa fama, não do senhor, da igreja. A internet já tá dizendo, a internet, não sou eu não, que o Papa Leão terá muito trabalho com o senhor, em lidar com o senhor, se o senhor continuar assim. Eu acho que já foi uma sequência de polêmicas demais envolvendo o senhor. Tá aí, as informações não param de chegar. Esse rapaz do vídeo deu algumas informações aí quanto ao suposto assessor do padre Fábio de Mello. Ele tem razão na parte que ele disse que essa postura do padre queima o filme não dele, mas sim da igreja, que fica um pouco descredibilizada com esse tipo de assunto. A mesma coisa acontece também com igrejas evangélicas, quando promovem pastores tipo o pastor Mirim, falando daquele jeito. E se as pessoas que representam a igreja de uma certa forma não tiverem uma postura um pouco mais discreta, eles acabam sendo até maus exemplos de líderes religiosos. Eu acho que, independente da opção que o padre tem, toda pessoa deve ser respeitada, independente da sua opção íntima, mas o cara devia parar com esse negócio, então, de se denominar como padre. Claro, se for esse o caso, né, pessoal? Eu não tô insinuando nada, mas vamos supor que o padre tivesse uma certa afinidade com esse rapaz que apareceu. Será que combina ele continuar tendo esse título de padre, sendo que a Igreja Católica não aprova esse tipo de afinidade? Não seria muito mais fácil ele continuar sua carreira artística aí enlouquecendo as véias pelo Bostil ao invés de usar o nome da igreja? Eu acho que cabe o questionamento, claro, respeitosamente, se o padre não tivesse causado aquele barraco na cafeteria. Nada disso estaria acontecendo, e eu, durante as pesquisas que fiz para saber melhor quem era o Fábio de Mello, acabei descobrindo que ele também entrou nessa moda aí do bebê reborn, exatamente, como se não bastasse. Mas é claro que o padre tem o direito, se ele gosta de brincar com esse tipo de adereço, que seria uma boneca. A gente não tem nada a ver com isso, mas o padre deu uma excelente explicação para esse negócio. O senhor tem uma bebê reborn, né? O senhor trouxe para cuidar dela aqui no rádio? Não cuido não, pelo amor de Deus. Na verdade, a história é o seguinte. Toda vez que eu ia aos Estados Unidos, eu tenho um amigo que tem uma loja de artigos de criança. Ele me dava uma bebê reborn para eu trazer para minha mãe. Que a minha mãe foi uma infância muito pobre, e a primeira boneca que ela teve na vida, quem deu fui eu, há 20 anos, quando começaram a surgir esses tipos de boneca. E agora foi a primeira vez que eu voltei lá à loja para visitá-lo, e eu não tenho mais a minha mãe. Aí ele falou assim, eu acho que você deveria levar um, ainda que você não pudesse presentear a sua mãe. E aí eu fiquei surpreendido porque existia entre todos os bebês que estavam ali, um bebê com síndrome de Down. E a pessoa que tem síndrome de Down é de uma sensibilidade extrema, uma pessoa muito especial. Todo pai que tem um filho excepcional sabe. E como a minha mãe tinha essas características de ser uma mulher muito sensível, eu quis pegar numa forma de homenagear. Caramba, eu devo confessar aqui que eu tô emocionado, gente. Eu fui às lágrimas durante a entrevista porque eu não sabia. Na verdade, ele tem esse costume de brincar de bebê reborn por causa de uma antiga homenagem que ele fez à sua mãe há 20 anos atrás, e mesmo que, infelizmente, a mãe dele já não esteja mais entre nós, ele adotou esse costume na sua vida e, por uma questão de inclusão social, olha só, hein? Ele resolveu adotar uma bebê reborn com síndrome de Down. Ele fez isso em homenagem às pessoas que sofrem desse problema. Ele poderia muito bem adotar um bebê de verdade que tem esse problema, porque daí sim ele estaria contribuindo aí com essa causa. Mas calma também, né, pessoal? Adotar um bebê de verdade aí já dá um certo trabalho. O padre tem uma agenda meio corrida e ele tem uma excelente explicação para tudo isso. Se de repente alguém alegar que o padre tá brincando de boneca, ele pode dar essa cartada de falar que ele tá fazendo isso para ajudar os bebê reborn que tem esse problema, teoricamente, né? Porque o bebê reborn não tem problema nenhum. Na verdade, aquilo é só um pedaço de borracha, mas pro padre Fábio de Mello não, tem um valor sentimental, porque para ele isso não é um simples ato de brincar de boneca. Não, senhor. Para ele isso significa um ato de coragem e principalmente de solidariedade às pessoas que têm essa condição, e se por acaso você não achar isso bonito, é porque você é um preconceituoso. O padre tem esse direito de ter o bebê que ele quiser, de andar com um assessor muito gato que ele bem entender, e no fundo ninguém tem nada a ver com isso, né? Vamos deixar o padre de boa. Ele me parecia ser uma pessoa correta até surgirem essas informações. Isso aí meio que manchou um pouco a imagem do padre, né? Porque ele acabou causando a demissão de um trabalhador que não tinha nada a ver com isso, e não dá nada.
força guerreiro. Ninguém tá aqui pra criticar as opções do padre e muito menos esse negócio de bebê reborn com síndrome de Down. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa polêmica, mantendo respeito ao padre Fábio de Mello. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Masters Teta Chagas Bonequeiro muito gato bolivariano dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo na tela, eu recomendo vocês assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!